Boa noite, meus amados irmãos, família abençoada. Estamos aqui em mais um podcast Fala Família, para você deixar o seu comentário, a tua curtida. Gostou, tal, deixa a tua curtida, amplie isso daí, compartilhe com os outros, né? Hoje eu quero começar uma série com vocês sobre mentalidade próspera. É algo que a gente precisa aprender muito. Por quê? Porque muitos crentes estão na igreja, se convertem, são servos de Deus, servem ao Senhor, mas eles permanecem com uma mentalidade aprisionada à cultura do mundo e não à cultura do reino de Deus, que é uma cultura de abundância e não de escassez. E você percebe isso quando você vê o alto índice de infidelidade, né? O alto índice de divórcios, o alto índice de pessoas que não conseguem ter sucesso na sua vida profissional, no seu empreendimento. Você consegue enxergar isso, um alto índice de pessoas infiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Você consegue enxergar isso quando você lança algum desafio e as pessoas, a maioria delas não absorvem o desafio, não querem participar, né? A maioria delas justificam, colocam dificuldades. Isso tudo faz parte de uma mentalidade de escassez e não de uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade próspera, tá? Então, vou falar sobre 7 passos. Hoje eu só vou falar sobre 3, tá? 3 passos que você precisa entender, tá? E dar para você começar a desenvolver uma mentalidade próspera. Primeira coisa que você precisa entender, que a Bíblia diz que você que é crente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente próspera, uma mente de abundância, é uma mente de realizações, é uma mente de vitória, né? E aí você pode pensar assim, mas pastor, Cristo sofreu, Cristo tinha um ministério, tinha um propósito. E veja, deixa eu te dizer uma coisa, o fato de eu ter uma mentalidade próspera, abundante, não significa que eu não vou sofrer. Para você alcançar a vitória, para você ter sucesso, para você ter uma mentalidade de abundância, isso vai requerer de você renúncia, entrega, devoção, disposição, esforço. Claro que vai, né? Você está entendendo? Então, o primeiro passo é o seguinte: pare de esperar por um milagre externo para mudar de ideia. O que significa isso? Pare de esperar uma mudança externa para você mudar internamente. A mudança não começa de fora para dentro, a mudança começa de dentro para fora. Tá? E muitas vezes, o que acontece é que as pessoas, elas, mesmo quando há mudanças externas, elas não mudam internamente. Por quê, pastor? Porque a mudança não começa de dentro para fora. Você pode até vivenciar milagres na tua vida e não vai acontecer a mudança de mentalidade, né? A mudança que Cristo quer que aconteça na sua forma, na sua maneira de pensar, e na sua maneira de pensar é que vai conduzir suas atitudes, ações, reações, e tudo isso vai mostrar o quanto você vai crescer e vai avançar, né? O diabo é estrategista, gente, de fazer da nossa mente a sua calçada para ele passar. Por isso que a Bíblia fala que o diabo, ele lança dardos, ele lança flechas para tentar atingir a nossa mente. Por quê? Porque se ele consegue escravizar a nossa mente, ele consegue retardar
aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, nos dando, nos levando a caminhos de vitória, a vivenciar, experimentar coisas grandes, a vivenciar realizações na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, né? Então, o diabo, ele é estrategista nisso. Você percebe que tem muita gente que se vitimiza o estado em que ele está, como eu não tive oportunidade, meus pais eram pobres, eu estudei em escola pública, né? eu sofri muito na vida, então hoje, né, a maioria das pessoas, elas são vitimistas. Por quê? É o pensamento delas. Elas têm que desculpar, elas têm que justificar por que elas não mudam, por que elas não avançam, por que elas não têm uma vida mais abençoada, uma vida abençoada realmente, abundante, como Cristo falou, eu vos darei vida e vida em abundância, tá? Então, queridos, pare de esperar por um milagre externo para mudar, para ter uma mentalidade próspera. Comece a mudar por dentro. É de dentro para fora. E o que gera mudança de dentro para fora na vida de um crente em Cristo? É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela estabelece a mudança, tá? Ela nos dá as ferramentas, os instrumentos para que essa mudança aconteça. Mas quem vai utilizar essas ferramentas? Somos nós. Mas hoje nós vivemos numa geração que a maioria das pessoas são analfabetas da Bíblia, da meditação na palavra, do conhecimento da palavra, porque muitas delas estão mais interessadas no que Deus pode dar do que aquilo que Deus quer fazer com ela, através dela, tá? Segundo passo que eu quero colocar para você atingir uma mentalidade próspera. Pare de acreditar que você não pode controlar seus pensamentos. Isso está errado. Isso não é bíblico. Nós podemos, a Bíblia diz que nós podemos pensar nessas coisas. Que coisas, pastor? Puras, amáveis, honestas, de valor, de princípio. Entendeu? Então pare. Por isso que a Bíblia diz, olha, medita na palavra dia e noite. Então, essa é uma desculpa muito fraca que as pessoas normalmente colocam, né? Que eu não posso controlar. Claro que você pode escolher os pensamentos que vão conduzir a sua vida. Você pode dizer quais os pensamentos que vão ter pousada na tua mente, que vão pousar ali e ficar, e aqueles que simplesmente vêm, mas você, né, como se fosse uma fronteira, proíbe com que eles determinem na tua vida. Igual a fronteira de um país, né? Quando você vê a fronteira do país, qual o objetivo? É não permitir com que coisas que são proibidas prejudicam, que venham prejudicar, que venham colocar em risco a vida do país. Então aquela fronteira fica ali exatamente para proibir com que essas coisas entrem. A sua mente, você tem que colocar uma fronteira para, né, impedir com que as coisas, os pensamentos malignos, maliciosos, destruidores, né, maléficos na tua vida permaneçam ali. Coisas que a cultura que a gente vive, o meio que a gente vive, né, determinam muito. Às vezes você está ali naquele meio e adquirindo pensamentos que vão entrando na tua mente e você vai assimilando esses pensamentos que muitas vezes são destrutíveis, negativos, que não acrescentam, que não ajudam, que não vão ajudar você a avançar, a crescer, a ter uma vida de abundância. Tá? Então, preste muita atenção nesse terceiro passo, nesse segundo passo. Tá? Você pode sim escolher, controlar os pensamentos
que vão determinar suas ações, suas reações, suas escolhas, suas decisões, em nome de Jesus. Terceiro passo, aquilo como o que você alimenta sua mente se torna uma mentalidade. A sua mentalidade, ela é determinada por aquilo que você alimenta a sua mente. Quais os pensamentos que você alimenta a sua mente? Vai determinar a sua forma de mentalidade, se ela é próspera ou se ela é uma mentalidade de escassez. Tá? Isso aí é muito importante. Há uma estatística que diz que 95% de nossos comportamentos são automáticos. Por isso que nós definimos metas e muitas vezes não alcançamos aquelas metas, né? Quando a gente define meta, é uma função de quê? Da mente consciente. Mas para alcançar aquelas metas, é a tarefa daquilo que você já tem estabelecido no seu subconsciente. Então, muita coisa que você alimenta a sua mente, ela vai para o seu subconsciente e ali ela fica. É ela que vai, quando você coloca algo no papel, é aquilo que já está estabelecido no seu subconsciente que vai tornar real aquilo que está no papel. Então, meu querido, minha querida, veja bem com que você está alimentando a sua mente. A palavra é muito importante quando diz que nós temos que nos alimentar da palavra. O Espírito Santo transforma as informações da palavra em revelação na nossa mente, no nosso coração. Por isso que a gente tem que estar, na medida do possível, constantemente conectado com o Espírito Santo através da meditação da palavra, né? Então, memorize, busque meditar na Bíblia, ouça podcasts, né, como esses aqui, leia livros cristãos, enche a sua mente com a verdade e o Espírito Santo vai transformar isso e vai tornar isso vivo, que vai o quê? Vai mudar a sua mentalidade e vai transformar a sua vida. Você deixará de ter uma vida de escassez para ter uma vida de prosperidade, uma vida próspera, uma vida abundante. Muita gente está na igreja, é servo de Deus, tá? Serve ao Senhor, mas a mentalidade dela está escravizada à cultura que ela tinha antes. Por isso a grande dificuldade dela crescer e desfrutar de uma vida abundante como Cristo prometeu, tá? Como Cristo prometeu para nós. Ah, pastor, gente, entenda isso. Eu ainda vou falar muito sobre isso aqui, nessa nossa série, para poder você entender, e não só entender, mas assimilar isso e buscar viver isso. Porque a mudança não é uma coisa forçada, não é uma coisa que se imprime de fora para dentro, é uma coisa que se imprime de dentro para fora. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, desses passos, eu vou até repeti-los aqui para você anotar, se você quiser. Pare de esperar algo externo para poder você mudar a sua forma de pensar. Pare de esperar um milagre, alguma coisa que aconteça, uma circunstância externa para mudar algo, né, na tua mente. Segundo, pare de acreditar que você não pode escolher, não pode controlar os seus pensamentos.
Pare de acreditar nisso. Isso é uma estratégia do inimigo na tua vida. Ah, pastor, que os pensamentos vêm, mas o que você está alimentando, cara? E a terceira coisa, que é exatamente aquilo que você alimenta, que fica no seu subconsciente. Então, aquilo que você escreve, tá, não vai se traduzir em ação, porque no seu subconsciente, o que você alimentou é contrário àquilo que você está desejando. Então, a sua mente precisa ser transformada, mudada pela palavra, né? Pela dedicação, assimilando isso em nome de Jesus, tá? Não posso aqui, a série é um pouquinho mais longa e a gente vai continuar falando sobre isso daqui, né? Uma mentalidade próspera, né? Segunda parte nós estaremos na sexta-feira que vem, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui para dar continuidade a esta mentalidade próspera, e eu espero muito que você cresça, que você assimile e que você possa sair dessa estagnação mental para uma vida, uma estagnação de mentalidade escassa para uma ação de mudança de mentalidade para algo abundante na tua vida, próspero na tua vida, em nome de Jesus. Veja que isso é a razão de muita coisa não dar certo na tua vida, tá? Preste bem atenção nisso. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser.